Ok, meus irmãos, então hoje o nosso último estudo, né? A vida depois dessa vida. É basicamente, assim, é bem resumido, né? O tema em si dessa aula de hoje, ele é bem mais extenso, bem mais complexo, mas é basicamente um resumo, né? Sobre escatologia, né? Sobre a volta de Cristo, o juízo final, sobre aquilo que nos aguarda em novos céus e nova terra. Então, de maneira resumida, a nossa ideia de hoje é trabalhar esses pontos. Não dá para ser muito profundo em nenhum deles, porque são muito complexos, mas pelo menos é uma visão geral que a gente deve ter, ok? Então, se vocês tiveram alguma dúvida nos textos bíblicos, no material em si, alguma coisa que não vai ser abordada no questionário, alguma questão? Não? Ok, certo. Então, a pergunta um e a 2 elas são associadas, então vou fazer a leitura, né? Quando se iniciou o processo da nossa salvação? Quando que iniciou? Antes da fundação do mundo, né? Na eternidade. Né? Efésios 1, versículo 4, né? Vai nos dizer que Deus, antes mesmo da fundação do mundo, né? Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou, né? Nos chamou para o seu povo. E quando que esse processo, né? A 2, né? Quando é que esse processo ele vai ser finalizado, né? Quando é que ele vai ser consumado? E aí? Na eternidade, ok? Então, ah, só para a gente entender, quando a gente fala então sobre a gente já viu isso aqui em outros estudos, né? A gente fala da nossa salvação, nós estamos pensando em algo que se inicia antes mesmo de nós existirmos, que é aquilo que Deus faz como seu decreto de salvação, e nós entendemos que o processo de salvação, ele é algo que vai ser plenamente consumado apenas na eternidade, né? Nós, enquanto um ato de justificação, ou seja, enquanto Deus decretar a nossa salvação e nos fazer parte do seu povo, nós já somos salvos, né? Então, enquanto um ato de justificação, nós entendemos que a salvação ela já foi completamente realizada. Mas enquanto um processo no sentido de santificação, de não mais termos lutas contra o pecado, de sermos feitos novas criaturas, nós entendemos que isso é um processo que ainda está em curso e que na verdade vai durar toda a nossa vida aqui, né? Isso só vai se consumar plenamente em novos céus, nova terra, né? Ou então o que nós chamamos aí de eternidade, ok? Ah, o que é a morte? O que é a morte? Isso, né? Então, a morte, no sentido teológico, nós entendemos como a separação do nosso corpo, da nossa porção material, da nossa alma, que é a nossa porção espiritual, certo? Então, a gente sabe, que eu não estou pensando em aspectos biológicos, médicos, clínicos, não é o nosso objetivo aqui, mas é a gente entender que todas as vezes que nós pensamos em morte, biblicamente, nós estamos pensando em uma separação. Então, biblicamente, morte, ela implica em separação, né? Uma prova disso é exatamente que, por exemplo, quando o homem peca, e a Bíblia nos mostra que o homem, por o seu pecado, ele experimenta a morte. Se você lê o relato de Gênesis 3, Adão não morreu instantaneamente. Se levou um tempo. Mas de maneira instantânea, ele experimentou o que nós chamamos de uma morte espiritual. Existia uma separação entre o homem e Deus a partir do pecado. Justamente por isso, porque biblicamente a morte ela sempre está associada à separação.
Então existe a possibilidade de uma morte espiritual, ou seja, o homem separado de Deus implica em morte, no aspecto espiritual, é o que o pecado trouxe de imediato em Gênesis 3, mas o homem também experimenta a morte numa dimensão física. O nosso corpo físico, esse corpo biológico, né? Ele se separa da nossa porção espiritual, a nossa alma. E quando isso acontece, é o que nós chamamos também de morte, ok? Ah, então, o que acontece com a alma do crente logo após a morte? Sim, pode ficar à vontade. Sim, isso. A gente vai entrar exatamente nisso aí na pergunta 4, no sono da alma, né? Vamos lá. Vai dar certo. Ah, certo. Então, o que acontece com a alma do crente logo após a morte? Né? O que que acontece? A pessoa morreu, o que que acontece com ela? O corpo físico a gente sabe, né? Vai pro caixão, vai ser sepultado, ok. E a alma? Como? Porque a gente vai ficar com salvos. Tá, ok. Sim. Ó, existe, na verdade, no meio evangélico, não existe, pelo menos não deveria existir ah, muita discussão, apesar que existe leituras diferentes, né? E a gente vai ver qual que são eu vou falar com vocês brevemente quais são as origens. A, a resposta direta é que após a morte, a nossa alma entra em um estado de bem-aventurança, certo? Né? Um dos exemplos mais claros disso é quando Jesus, né, está pregado na cruz, né, com os dois ladrões ao seu lado. Eu creio que os irmãos conhecem a narrativa, né? Um ladrão zomba, escarnece tudo, mas o outro ladrão diz, né, olha, Senhor, né? Ele fala assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, né? Ele não fez nada. E ele pergunta, né, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no paraíso, né? E Jesus responde, olha, Lucas 23, né? Os versículos 42 e 43, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ah, nós temos também, esse texto do ladrão na cruz, ele é mais claro, porque ele é uma narrativa. Nós temos também, quando nós temos o cenário onde Jesus cita, né, o rico e Lázaro, que é muito mais uma parábola do que uma narrativa propriamente. Então é difícil a gente fazer doutrina de parábola, porque é muito mais uma ilustração do que uma epístola. Mas ali a gente também vê um princípio parecido, né? Então, sustentado por esses outros textos, nós temos uma certa segurança para afirmar isso. Nós entendemos, então, que a pessoa crente em Cristo, na verdade, a pessoa, independente da esperança dela, né? Quando nós morremos, o nosso corpo físico, ele entra em um estado de falência. É natural. Nosso corpo físico ele vai entrar em decomposição, o que é esperado da matéria. A nossa alma, ela é uma porção que não se destrói. Aqueles que morrem em Cristo entram em um estado parcial de bem-aventurança, e aqueles que morrem sem Cristo entram em um estado parcial de juízo, tá? Como é que funciona exatamente esse estado parcial, né? Ah, aí entra essa questão, né, que a irmã colocou a ideia do sono da alma, né? Que é uma doutrina adventista e que se popularizou no meio evangélico. Os católicos, eles vão ter uma solução intermediária do purgatório, né? Então, ao morrer, o corpo físico ele entra em decomposição, enfim, a falência. Mas aqueles que morreram ligados à igreja,
eles têm agora uma segunda oportunidade de pagar pelos seus pecados e alcançar então a eternidade. A doutrina católica, ela é muito mais facilmente refutável, porque não existe base bíblica. E os textos bíblicos que a Igreja Católica vão citar para defender o purgatório são nos apócrifos, livros que nós não reconhecemos como bíblicos. Então, não tem muita discussão. É uma doutrina que a gente refuta, pronto. A gente não aceita, enfim. Por falta de base bíblica, por não ter nenhum respaldo, então a gente só ignora. A gente não adota. A questão do sono da alma, a gente tem essa questão aí que fala assim, as almas que descansam, né? Aqueles que... A ideia que nós entendemos é que esse descanso que Jesus fala não é necessariamente um descanso no sentido de as nossas almas dormirem. O que nós entendemos é que aqueles que estão em Cristo já desfrutam, ainda que parcialmente, daquilo que nós vamos experimentar por toda a eternidade. Tanto que Jesus fala, olha, ainda hoje você vai ter consciência de onde você vai estar, você vai estar desfrutando comigo do paraíso. De maneira plena? Não. Porque como a gente vai ver daqui a pouco, a eternidade ela é feita para ser experimentada pós-ressurreição. Mas nós entendemos, e a Bíblia nos dá alguns indicativos, de que aqueles que morrem em Cristo, ao terem os seus corpos então sepultados e terem as suas almas voltando ao Pai, que é quem a deu, já experimentam uma prévia daquilo que vai ser experimentado por toda a eternidade. Não de maneira plena, porque ainda não têm os seus corpos restaurados, ainda não experimentaram a ressurreição, mas de maneira prévia já experimentam. E a mesma coisa para aqueles que não são os eleitos, né? Então, aqueles que morrem sem Cristo, as suas almas já se encontram em um estado de condenação, não de maneira plena, porque eles também serão ressuscitados para o juízo, aonde desfrutarão, né? Não sei se desfrutar é a melhor palavra, né? Experimentarão, né, de maneira plena aquilo que Deus tem como juízo para aqueles que morreram sem Cristo, né? Mas experimentam antes da ressurreição um estado parcial de juízo. Aqueles que morrem com Cristo experimentam um estado parcial de glória, né? Que vai se consumar na eternidade, quando após a segunda vinda de Cristo, certo? Essa doutrina do sono da alma e esses textos que falam de um descanso da alma, nós entendemos que não é um sono no sentido de que literalmente dormimos, mas é no sentido de que nós descansamos em Cristo. É muito mais, nós então entendemos que é muito mais uma linguagem metafórica do que um sono literal. Mesmo porque, biblicamente falando, a gente não vê muito sentido. Por que que nós dormiríamos até que tudo... Entende? Não tem muito argumento. E o texto ali está falando de um descanso, mas se eu morri para essa vida e minha alma volta a Cristo, eu já experimento o descanso das dores e das mazelas desse mundo. Então nós entendemos que esse descanso, o sono da alma, né? Que na verdade lá o texto não fala sono literal, né? Fala de descansar, né? Então nós entendemos que esse descanso ele se dá no sentido de o alívio das dores dessa realidade. Não que nós, ao morrermos, vamos dormir até chegar o dia do juízo final, certo? Aqueles que morreram em Cristo já desfrutam parcialmente daquilo que nós vamos ter por toda a eternidade. Entenderam? Ficou claro? Não ficou? Alguma objeção, questionamento? Tranquilo? Certo? Então, só para a gente entender, né, igual eu falei, né, essa ideia de o sono da alma, ela se tornou muito popular no meio evangélico por conta dos adventistas, né? E eu já vi muito pentecostal na verdade, não só pentecostal, eu já vi muito crente, né? Independente se é pentecostal ou não, né? Eu já vi muito crente
defendendo essa ideia, né, de que ao morrer nós dormimos, né? Mas nós entendemos que esse sono que se fala, esse descanso que se fala, não é esse descanso no sentido de que as nossas almas dormem. As nossas almas descansam em Deus. E morrendo, a gente está, se morremos em Cristo, já descansamos em Cristo. Mas não que a gente vai ficar dormindo até chegar o dia da vinda de Cristo, certo? Então é só para a gente entender que descanso não tem a ver com esse sono da alma, ok? A gente já, ao morrer, já desfrutamos parcialmente da eternidade, certo? Ok. Todas as pessoas vão morrer? Todo mundo vai morrer? Não. Por quê? Isso, exatamente, né? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, né, o capítulo 15, né? Então, aqueles que estiverem vivos quando acontecer a volta de Cristo, serão transformados como que no abrir e fechar de olhos, né? Ou seja, não experimentarão a morte como a maioria de nós experimentará, né? Então, vai ser um grupo aí seleto que vai ter a possibilidade, né, de não experimentar as dores e as tragédias da morte, né? Quando que vai ser a segunda vinda de Cristo? Hã? Exatamente, não sei. Essa é a resposta. A resposta é essa, não sei. Essa é a pergunta mais fácil. A resposta é não sei. Você colocar não sei, tá certo, entendeu? Essa é a melhor de responder. Exatamente. Ninguém, a não ser o Pai, sabe, né? Tanto que o próprio Cristo, quando ele é questionado, né, quando é que se darão essas coisas, né, quando que vai tudo isso acontecer, ele mesmo diz que ah, na parábola do ladrão, né, lá em Mateus 24, ele diz, né, andai sempre vigilantes, né, não sabeis nem o dia e nem a hora, né, se o pai de família soubesse quando vem o ladrão, ele estaria pronto, né, mas ele não sabe, então você tem que estar pronto o tempo todo, né, então, é, aí a ideia é exatamente essa, né, a gente não sabe, e Jesus também ah, não faz muita questão que saibamos, né, na verdade, a vida cristã, ela não é para ser vivida querendo saber. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente vê que o ser humano ele tem um anseio muito grande, né? As próprios seguidores de Cristo perguntaram, e ao longo da história a gente já viu vários episódios, né, de pessoas que tentaram fazer as contas, né, e adivinhar quando vai ser o fim do mundo, né? Eu lembro que eu era novo, eu era criança, né? Quando foi ter a virada do século, né? Ali dos anos 2000, que é o ano 2001, né? Vocês não eram nem nascidos, né? Os dois mais novos aqui, né? Mas foi a virada do milênio, né? Do século XX para o século XXI, né? Eu tinha aí meus 9 anos, 10 anos. 2000, tinha 8 anos, né? 8 para 9 anos. Hã? O mundo ia acabar, não sei o quê, aquela loucura, né? É, olha que o ano virou, o milênio virou, não aconteceu nada, né? Acho que o pandemônio mais catastrófico dos fim dos anos, dos fim dos tempos, foi 2012, né? Quando aquela questão do calendário maia, que só ia até esse ano, não sei o quê, né? Aí tem até o filme, né? Que fizeram até um filme em cima disso, né? Então, assim, e não só isso, né? A gente tá pensando em história recente. Ao longo da história da cristandade, muitas pessoas fazem conta, usam a cabala, não sei o quê. Os irmãos, a grande verdade é que nós não sabemos, não precisamos saber. Se fosse algo tão essencial de ser conhecido por nós, Deus deixaria comunicado. Se ele não faz questão de que nós saibamos, é porque nós de fato não precisamos saber. O que Deus chama a nós é a vigilância, certo? Viver vigilantes. Como é que vai acontecer? Não sabemos. Mas temos que viver como se fosse amanhã. A ideia é essa, né? A ideia de vigilância é exatamente essa. Ah, nós não sabemos quando vai estar o fim dos tempos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser que você morra e a vida acabe para você,
certo? E mesmo que Cristo não venha, então pode ser que amanhã você não esteja aqui também, mesmo que Cristo não volte, mas você morre. E aí? A gente não sabe. A grande verdade é essa, né? A gente nunca sabe quando chegará o fim para nós. Pode ser porque Cristo volta, pode ser porque nós morremos. E a grande verdade é que pouco importa. Temos que viver sempre tendo essa santa expectativa de que Cristo está à porta e viver como se de fato fosse o último dia, né? É esse o princípio bíblico, é viver sempre tendo em vista Cristo está à porta, ele se chega, está se aproximando e viver sempre nessa santa expectativa da volta final de Cristo. Ok? Até aqui? Qual é o propósito do juízo final? Isso, né? Isso, isso, ó. Então, expor diante de todos a glória de Deus em um ato formal que, por um lado, engrandecerá a sua graça e misericórdia e, por outro lado, a sua justiça. Quando a gente fala, então, de juízo final, né? Então, assim, Cristo volta, temos, então, a consumação de todas as coisas. Nesse dia, né, nesse instante, a Cristo manifestará plenamente a sua glória e o seu poder. Para com a sua igreja, os salvos, Deus manifestará de maneira explícita a sua graça e misericórdia, olhando para pessoas que são pecadoras e rebeldes, mas ainda assim alvos da graça. Então, no juízo final sobre a igreja, Deus é glorificado em sua graça e misericórdia. Para com os demais, Deus também é glorificado, não em graça e misericórdia, porque Deus ele tem uma promessa que cumpre. Todo aquele que morre fora de Cristo experimenta a sua justiça. Então, aquele que morre fora de Cristo experimenta então finalmente a justiça plena de Deus e na manifestação de justiça Deus é glorificado. Por isso que nós dizemos, então o juízo final é sobre a glória de Deus. Então, quando o juízo final vier, a grande questão é que Deus ele vai finalmente ser glorificado por toda a terra. O ímpio, o rebelde, a igreja, o que crê em Cristo, todos vão glorificar a Deus. Todos, sem exceção, vão dar glórias a Deus. Seja na igreja salva e redimida por graça e misericórdia, seja no ímpio na justiça de Deus. Deus será glorificado, Deus será bendito, né? E se perceberá que aquilo que Deus promete, ele cumpre, certo? Então, o juízo final tem como propósito mostrar a glória de Deus em um ato formal, onde seja na graça e misericórdia derramada sobre a igreja, seja no juízo derramado sobre os ímpios, o nome de Deus será exaltado para todos sempre, certo? E aí, quem será julgado no juízo final? Todo mundo, né? Satanás, seus demônios, os homens justificados, os injustos, todos estaremos diante de Deus naquele dia, né? Mesmo que a gente já saiba a sentença, né? A gente sabe que a Apocalipse vai ser deixar muito claro, né? O lago de fogo e enxofre é preparado para Satanás e seus demônios, então já existe essa promessa de condenação. Aqueles que morrem sem Cristo também já têm claramente a sentença proferida. Aqueles que morrem em Cristo também já sabem qual é o seu destino, mas naquele dia todos vão formalmente receber esse parecer, né? Então, a ideia é que no juízo final
todos vão explicitamente ser expostos, explicitamente tudo virá à tona, e Deus, seja na misericórdia em Cristo, para com os seus eleitos, seja na sua justiça para com todos os demais, né? Deus, então, formalmente julgará o mundo com a sua justiça e segundo a sua fidelidade, certo? Então, no juízo final, todas as criaturas estarão diante de Deus e prestarão conta dos seus atos, sejam eles quais forem, todos precisaremos prestar conta a Deus, né? Aí, finalmente falando, é só Deus vai me julgar, né? Realmente. E horrível e terrível coisa é cair na mão de um Deus irado, né? Como vai nos lembrar do teu nome, né? Então, eu acho interessante, né? Às vezes as pessoas... Tinha muitas pessoas falando isso, né? Nos nossos dias, né? Só Deus vai me julgar, né? E realmente, assim, em última instância, o juízo não cabe a mim ou a você, não cabe a ninguém, não. Cada um tem que entender que, diante de Deus, é responsável pelos seus atos. E realmente, só Deus vai nos julgar de maneira eficaz e definitiva, o juízo definitivo cabe a Deus, e justo. E às vezes as pessoas dizem essa frase, né? Só Deus vai me julgar para se libertar de pareceres e opiniões humanas, né? Mas as pessoas tinham que ter mais temor em falar isso. Porque falar que só Deus vai me julgar para uma pessoa que vive uma vida de penitência e rebelião é loucura. É a pessoa não entender o que, que ela está. É assim, é ela querer fugir de avaliações e pareceres humanos, mas não perceber que ela está se pondo, ela já está debaixo de qualquer forma, né? Mas ela está se pondo debaixo de um juízo que é muito mais severo e muito mais justo do que o próprio juízo terreno, que eu ou você podemos proferir. Então, essa ideia de só Deus vai me julgar é verdade. Quem fala isso está muito consciente do que para onde está caminhando, né? Ou pelo menos aparente estar, né? Então, Deus vai julgar todos os homens, né? E isso deveria impor em nós não um senso de responsabilidade, como muitas vezes as pessoas usam, mas a ideia de que todos seremos julgados por Deus deveria impor em nós um santo temor e uma reavaliação da nossa própria vida, da nossa conduta, né? Porque é isso que a Escritura claramente nos aponta, certo? 9. Porque os servos de Jesus serão absolvidos no juízo final. Exato, né? Como a nossa dívida já foi paga, né? A nossa sentença já foi paga, ainda que nós sejamos culpados, tá? Porque a gente tem que entender isso. O sangue de Cristo não, ele não muda o que nós fazemos, certo? A gente tem que entender que biblicamente nós continuamos sendo pecadores. Então, o fato de Cristo ter morrido por nós não muda essa realidade. Eu e você continuamos a ser pecadores, os nossos pecados eles continuam a existir. Ou seja, e se nós continuamos sendo pecadores e os nossos pecados continuam a existir, nós continuamos sendo passíveis de condenação, pelo menos naquilo que depende de nós. Porque a nossa situação, a nossa condição continua sendo uma condição de pecadores e rebeldes. A grande questão é que em Cristo nós assumimos um novo lugar, não mais a condição de pecadores, mas uma condição de justificados. Então, a ideia é que quando Cristo ele se entrega pela sua igreja, ele não vai simplesmente aniquilar ou os pecados vão magicamente deixar de existir. Mas a ideia é que Cristo ele toma sobre si um fardo, né? Ah, é o que Isaías vai dizer para a gente lá em Isaías 53, né? Ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a ideia bíblica ela é de substituição. Cristo toma sobre si a nossa condição de culpados
e por assumir o nosso lugar morre na cruz, ao mesmo tempo que nós ocupamos o lugar que lhe pertence, de santos e incorruptíveis. Não porque eu sou santo e incorruptível, mas porque eu tomo o lugar de alguém que é santo e incorruptível. Então, por isso que a minha sentença, ela é de inocente. A inocência que eu e você experimentamos não é uma inocência inerente a nós. Ou seja, a minha inocência não é porque eu não faço nada de errado. A minha inocência é uma inocência substitutiva. Alguém me dá essa inocência. Ou seja, Cristo derrama sobre mim, né, sobre a sua igreja, na verdade, esse fardo que é leve. Porque o fardo que é pesado já levou na cruz. Então é por isso que eu e você somos achados como inocentes, não por uma inocência própria, porque por méritos próprios todos somos culpados. A ideia é que a dívida já foi paga por Cristo e é por isso que a nossa sentença ela é de inocência, né, ou de absolvido, né? Porque o escrito de dívida já foi pago em nosso favor, certo? Ok? Tranquilo até aqui? E a última, né? Qual será a situação dos salvos após o juízo final? Isso, né? Herdarão e habitarão novos céus e nova terra. E a gente tem que entender aqui um ponto muito central e que às vezes a gente ignora, né? Eu não sei se você, qual que é a percepção que os irmãos têm, mas muitas pessoas, pelo menos no que eu avalio, né, no meio evangélico, acreditam que a eternidade é um céu, né? Um monte de nuvenzinha. E a gente vai levar lá igual anjo, né? A gente vai ter a asinha, a auréola, né? E vai ficar voando de uma nuvem para outra, né? Assim, né? A vida, uma eternidade meia etérea, né? Sei lá o que, transcendental. A visão bíblica da eternidade não tem nada a ver com isso, tá? Quando a Bíblia fala de que Deus, Apocalipse, né, fala, né, de novos céus e nova terra, é interessante os termos que o livro do Apocalipse usa, porque assim, no grego, existem duas palavras para você designar algo que é novo. Existe a neos, que é uma novidade. Então, por exemplo, uma criança que acabou de nascer, ou seja, um indivíduo que nunca existiu e veio a existir, ele é algo neos, ele é novo, nunca existiu e agora está aqui. Mas nós também temos a palavra kainos, que também refere-se a novo, mas é novo no sentido de reformado. Então, é igual, né, você pega lá um carro ali dos anos 80, né, tá assim, tá meio capenga, mas você vai lá e você refaz o motor, dá uma recalchutada ali, show de bola, né? Ele fica parecendo novo, parece que ele acabou de sair da concessionária, mas ele é um carro de 40 anos. Então ele é algo que parece novo, mas ele é algo que já existia. E é interessante porque, biblicamente, quando nós vemos em Apocalipse a expressão novos céus e nova terra, o que ele usa lá é kainos. Não é algo novo, mas é uma criação restaurada. Então, qual que é a cena bíblica? A ideia é que Deus, então, após o juízo final, faz novo a terra e faz novo o céu, e é nessa terra renovada e é nesse céu renovado que nós habitaremos por toda a eternidade. Então, isso vem muito em combate com aquela ideia de uma eternidade onde parece que a gente vive num mundo assim de. Parece que. Não sei qual que é a ideia que os irmãos têm, né? Mas na cabeça de muitas pessoas, a eternidade é um lugar muito chato. Sim, você vai ficar deitado o dia inteiro numa nuvem tocando harpa. Pelo amor de Deus, é chato demais, gente. Falava assim,
durante talvez durante uns dias até funciona, né? Mas depois de falar, rapaz, misericórdia, esse aqui vai eternidade. Deus o livre. Assim. Ah, é, o, é, isso, então assim, qual que é a visão bíblica reformada, né? Qual que é a visão que nós defendemos? Meus irmãos, a eternidade é aqui, é nesse mundo que a gente está vivendo agora. Só que sem o pecado, sem a injustiça, sem a corrupção, sem as doenças, sem as mazelas, sem a poluição, sem, enfim, tudo aqui. Assim, eu gosto de pensar muito assim, sabe qual que é a melhor, sabe qual que é o melhor cenário ou a melhor visão que eu e você podemos ter do que vai ser a eternidade? É Gênesis 2. É você olhar para a criação antes do pecado entrar no mundo. A eternidade é aquilo. Um mundo criado de maneira boa, perfeita, sem conflitos, sem contendas, sem. E agora com bônus, né? O pecado não mais existe, né? Não existe mais a possibilidade, né, da queda. Porque Cristo finalmente venceu toda a corrupção. Então, a ideia que nós defendemos é que a eternidade é aqui, nesse mundo que nós vivemos, sem as mazelas do pecado. Então, nós temos que entender que na eternidade, a vida, ela, de uma maneira diferente, e numa dinâmica que nós não sabemos ao certo, ao fundo, mas a vida é aqui nesse mundo. Porque nós fomos feitos para esse mundo. Tanto que a ressurreição é de corpos físicos. Tanto que quando a gente vai ver os relatos bíblicos, nós vamos ver que para o juízo final, nossos corpos serão restaurados. Ou seja, é esse corpo aqui sem os BO, né? Sem os BO da coluna, né? Sem as lesões. Então, assim, a ideia da eternidade é uma eternidade em corpos físicos, em um mundo físico, fazendo coisas nesse mundo, certo? Então, assim, a eternidade não tem nada a ver com essa imagem de anjinho, nuvem, tocando. Gente, isso é bobagem. Assim, assim, é muito criativo, né? Mas não é bíblico. A ideia da escritura é que nós viveremos nessa terra, nós somos feitos para viver aqui. Antes da, antes de qualquer coisa, Deus criou esse mundo para nós. Nós fomos feitos para viver aqui nesse mundo. O pecado é que atrapalha essa vida, né? Então, assim, a ideia da eternidade é essa: esse mundo restaurado, em corpos restaurados, em um mundo restaurado, habitaremos para sempre com Deus, né? Então, a ideia de novos céus e nova terra, a, o, o, o autor bíblico ele usa essa ideia de céu e terra, entendam, toda vez que você lê essa expressão na Bíblia, né, o que o autor está pensando é a totalidade da existência, porque pense comigo, um homem do século I, para ele tudo que existia era isso, a terra onde ele vive e o céu que ele contempla, ou seja, é tudo, certo? Então a ideia de céus e terra restaurada, ou seja, é a criação restaurada, com tudo aquilo que existe, né, tudo aquilo que Deus fez vai ser plenamente restaurado, plenamente, exatamente, né? Porque hoje a gente experimenta a realidade criada, mas com as consequências da queda. Essas consequências não mais existirão, certo? E habitaremos para sempre com Deus Pai. Então, o que a eternidade nos promete é isso, né? Essa vida eterna, em uma terra nova, uma criação restaurada, em plena comunhão para sempre com o Pai.